Oi, Dark Pop aqui, e como viram no título do vídeo, eu decidi começar o canal falando sobre cultura pop geek, já que isso vai ser praticamente o tema central do canal. Mas sinceramente, acho que devemos começar do início, então aqui vai um pequeno resumo sobre o que é cultura. Cultura atualmente tem mais de 100 definições diferentes e é um termo abrangente que se refere a um conjunto de linguagens, conhecimentos, crenças, valores e principalmente manifestações artísticas compartilhadas e transmitidas entre membros de uma determinada sociedade, moldadas através de sua história, mas também sendo influenciados por fatores externos, como geografia, economia e interação com outras culturas. É por isso que se vocês não cederem suas terras, vocês não irão para o céu. Padre, na cultura da tribo, homem não vai pro céu, homem não voa. Já ouviram a palavra de Jesus hoje? Com a cultura sendo maleável e dependendo muito das peculiaridades da sociedade em questão. Então deu a perceber que cultura por si só é difícil de definir, e sendo uma vertente da cultura, tem a cultura pop. Cultura pop, vindo da cultura popular, é um termo utilizado para descrever o conjunto de ideias, tendências, produtos, atitudes e expressões que estão amplamente presentes e populares na sociedade em um determinado período de tempo. Mas a cultura pop possivelmente começou a ser pensada do jeito que conhecemos hoje no início do século XX, embora ela ainda não recebesse esse nome. Mas foi nessa época que realmente começou a ser pensada e discutida a ideia de alta e baixa cultura. Bem, cultura é cultura. Embora elas possam ser a mesma coisa, elas podem causar impacto e efeitos diferentes, mas principalmente elas são comercializadas de modos diferentes. Pois existe sim uma diferenciação entre alta e baixa cultura, e o meio para entender essa diferença é pensar que quanto mais elevado é o pensamento e mais longe do primitivo ele é, mais ele será de alta cultura. Algo que serve de comparação seria as músicas de Beethoven e as músicas da Anitta. Na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Pois enquanto as músicas de Beethoven sugerem uma reflexão, as da Anitta são mais simples e de entendimento comum, assim fazendo parte da cultura popular. Sendo assim, uma ideia bem elitizada. E enquanto alguns acham que devemos ter uma supervalorização da alta cultura, eu acho que devemos consumir, gostar e debater ambas, pois acho que temos que valorizar o que temos, pois principalmente é na baixa cultura que temos a cultura popular, e vindo dela temos a cultura pop. Cultura pop, então, é algo que faz parte da baixa cultura, e é um meio cultural da qual muita gente gosta ou participa, e por ser algo mais popular, seria aquilo que sobrou da alta cultura, sendo direcionado a um público mais comum, sem muito conhecimento em determinada área, e algumas vezes julgado por ser comercial e de massa. Mas vale lembrar que Shakespeare em seu tempo era de cultura popular e hoje ele é denominado de alta cultura. A cultura pop abrange os elementos mais consumidos e difundidos pela mídia, entretenimento e indústria criativa, sendo influenciada e influenciando a cultura em geral, sendo ela caracterizada por seu caráter comercial e de fácil acesso e apelo popular, englobando uma ampla gama de formas de expressões como filmes, programas de TV, música, teatro, moda, arte, literatura, quadrinhos, videogames, memes. Os de carinha são memes, uns são bons e outros não. Memes, não seja um forever alone. E muito mais. Esses elementos são consumidos e apreciados por um grande número de pessoas em todo o mundo. Uma das características mais marcantes da cultura pop é sua natureza efêmera e em constante evolução. Ela reflete as mudanças sociais, tecnológicas e culturais de uma época, capturando os gostos, preocupações e valores predominantes. Mas também vale de se notar que na maioria das vezes o que se faz parte da cultura popular é feito pelos mais ricos, e isso deve ao fato deles visarem um lucro, pois é muito mais fácil se vender algo ao grande público que tem seus números maiores do que para os ricos, que são um menor e mais exigente. A cultura pop também tem a capacidade de transcender fronteiras e unir pessoas de diferentes origens, proporcionando uma base comum para a comunicação e o entretenimento. No entanto, é importante destacar que a cultura pop não é homogênea e varia de acordo com diferentes regiões, contextos culturais e subculturas. Possivelmente a cultura pop ganhou seu nome depois da década de 50, onde se deu início à pop art. A pop art foi um movimento artístico no Reino Unido e Estados Unidos com o nome derivando de popular art, ou arte popular, onde se apropriava de uma imagem do cotidiano como produtos enlatados, ou seja, pegando algo da cultura de massa como produtos comerciais e os transformando em arte, os popularizando ainda mais, ou pegando grandes marcas e as banalizando. Outros elementos que ajudaram a popularizar a cultura pop foram suas grandes produções, como a lendária space opera de Star Wars,
que impactou diversas gerações, algumas de uma forma não tão boa, mas que revolucionou o cinema em sua época, com seus personagens fortes e um universo riquíssimo, e que segue sendo até hoje como uma das melhores franquias já criadas na história do cinema. Star Trek, que também em sua época teve seus efeitos especiais excepcionais, com uma história e filosofia incrível e com grande fonte de representatividade, como o primeiro beijo interracial, foi servindo de inspiração para centenas de pessoas ao longo das décadas. E Akira, que é um dos melhores animes já feitos, com ele abordando simplesmente o medo do futuro com um fanatismo religioso, corrupção, militarismo, abuso de poder e o medo de uma nova bomba atômica, e os desastres que ela poderia causar. E principalmente o medo interno de cada pessoa, mostrando ao pé da letra a icônica frase "Dê poder ao homem e verás quem ele realmente é". Tudo isso, obviamente, mostrado em uma linda animação de 24 desenhos por segundo desenhados à mão e sendo precursor do estilo cyberpunk. Além disso, a cultura pop também pode causar debates e discussões sobre sua influência na sociedade, seus efeitos e seu papel na construção de identidade de valores culturais. Ou seja, ela também é caracterizada por ser de fácil acesso e ter grande apelo ao público em geral. Isso significa que as obras da cultura pop muitas vezes alcançam um público mais amplo e com possivelmente maior impacto na sociedade em geral. A cultura geek, por outro lado, refere-se a um conjunto de interesses, hobbies, estilos de vida e atividades relacionadas ao fandom de diversos elementos da cultura pop, como filmes, séries, quadrinhos, videogames, cosplay, ficção científica, fantasia, animes e mangás. Por causa do aumento da internet e de serviços como Netflix e Amazon, dá para se perceber o aumento dessa subcultura. A cultura geek teve suas origens nas décadas de 70 e 80, quando os fãs de ficção científica, quadrinhos e jogos começaram a se organizar em convenções, eventos e clubes dedicados a esses temas. E então surge a Comic Con para falar originalmente sobre quadrinhos em San Diego, nos Estados Unidos, mas desde então vem abrangendo outros assuntos como filmes, séries e games. Mas em 2014 veio a CCXP, que é a maior convenção de cultura pop geek da América Latina, acontecendo anualmente na cidade de São Paulo. E já falando sobre obras brasileiras e geek, não tem como não citar os infamos raps geek do YouTube. Bem, originalmente chamados de rap de anime e agora chamados de rap geek, são considerados infames simplesmente porque eles têm a fama de ser um pouco, me desculpem a palavra, cringe, pois são músicas de personagens 2D com flow genérico, e sinceramente no início até podia ser isso, mas nós saímos disso. Minecraft, aí, meu amigo, na jornada desse game ficará surpreendido. Sinta liberdade para poder criar. Belo de titãs, Kratos versus Meliodas. Para isso, quando o mal instalou nos murais, eu questionei o que fazer, porque tiraram as vidas dos inocentes que eu amei, não perdoei. Primeiramente não tente entender alguma coisa, pois pra me entender não existe essa pessoa. Quando botei a máscara na cara, meio que virei loucura e risada. A habilidade mostrou, fez o que eu nunca fiz, ele derrotou o tutor. Em meu corpo o sentimento começa a brotar, mesmo tendo habilidade ele não quer usar. Fui escravizado, sofrendo, sua água foi contaminada. Isso é imperdoável, pasto pela terra devastada. Quem for melhor fica esperto, porque eu vou acabar com sua raça. Porque quem tá na sua frente é o próximo rei dos bichos. Porque eu irei matar todos aqui. Qual o problema na oia? É engraçado ver você me subestimando pelo sacrifício da minha irmã. Saiba, a brincadeira só tá começando. Eu analiso seu movimento. Cala sua boca, você é muito lento. Então sim, teve uma grande evolução, começando primeiramente retirando do título dos vídeos Raps D para agora ser só o nome do personagem, e aparentemente isso realmente faz diferença. Não só isso, como a qualidade simplesmente deu um salto enorme em questão de letra e edição. Esquisito, então responde logo, tu comeu meu
e continuam a evoluir. Pois se você for ouvir um Rap Geek hoje em dia, vai ver que eles não fazem só rap, mas também rock e trap. E agora falando sobre os personagens em si, e não só mais de animes. E também vai lembrar que algo começou com um único canal se popularizar desse jeito, deve ser porque o negócio é bom. Então sim, dê uma chance aos Rap Geek, pois não só eles são tratados de forma diferente, como algum tempo atrás também havia certa desconfiança e preconceito com toda a cultura nerd, pois antes era estranho, alguns ainda são estranhos, mas hoje ser nerd é popular, muito diferente dos anos 80 e 90, onde isso era errado e até em alguns casos era crime, pois quase todo mundo hoje em dia joga RPG, vê filmes e séries de super-heróis e consome muita cultura oriental, como os animes, com alguns deles chegando a passar nos cinemas nacionais. E isso deve ao fato do avanço da internet e de serviços de mainstream, pois antes o que as pessoas viam na sala de cinema ficava na sala de cinema. Hoje, graças à internet, o que elas veem na sala de cinema já é posto e debatido na internet. Não é à toa que se vê análise de trailer pra cá, análise de trailer pra lá, opinião disso, opinião daquilo, explicando isso, explicando aquilo. Mas aparentemente a única coisa que ninguém consegue fazer é criar uma timeline decente pra FNAF. Um bom jeito de reparar na evolução da cultura pop geek seria com os filmes e livros que a retratam, como é o caso do filme de 84, A Vingança dos Nerds, a sitcom americana The Big Bang Theory, o livro Jogador Número 1, lançado em 2011, escrito por Ernest Cline, que teve sua continuação Jogador Número 2, lançado em 2021, e ganhando uma adaptação em 2018 por Steven Spielberg. E caso você não saiba quem são eles, o que eu duvido muito, um é simplesmente O Homem que Fez a Armada, outro livro excelente é o filme Fanboys, dá pra ver que o cara ama e respeita a cultura pop. E o outro é simplesmente um dos diretores mais importantes da história do cinema, tendo feito o primeiro filme blockbuster do cinema, o icônico Jaws, o Tubarão de 75. Como deu pra ver, a cultura geek expandiu-se e ganhou muito mais visibilidade, abrangendo uma ampla gama de subculturas e comunidades online. Essas culturas também girando no mercado, fazendo muitas parcerias e gerando até que um grande número de empregos, desde quem o produz, a quem vende ou quem ganha dinheiro consumindo e o divulgando. A cultura geek também é uma cultura diversa e inclusiva, até certo ponto, que valoriza a criatividade, a imaginação e principalmente a comunidade. A cultura geek também é muito importante, fazendo parte da imaginação popular, como quando se pensa em viagem no tempo, se imagina de volta para o futuro. Ou quando se pensa em fim do mundo, se lembra de Exterminador do Futuro ou de Mad Max, ou os outros 1 milhão de filmes que retratam o fim do mundo. Vale ressaltar que a cultura geek, assim como a cultura pop, transcende barreiras geográficas e culturais, unindo pessoas de diferentes origens em torno de interesses em comuns. Ela se tornou parte significativa da cultura contemporânea, influenciando a indústria do entretenimento, moda, tecnologia e até mesmo a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Mas nem tudo são flores, pois também pode gerar um ambiente fechado e tóxico, causando brigas, linchamentos e sendo um antro de estereótipos e de preconceito, como o machismo, pois no início essa cultura era mais voltada a homens, embora isso já tenha mudado bastante nos últimos tempos, e sendo usada muitas vezes como forma de panfletagem para alguma pauta inútil ou idiota. Embora existam muitas semelhanças entre cultura geek e cultura pop, elas têm origens diferentes. A cultura pop muitas vezes inclui elementos da cultura geek, como os hoje tão consumidos e saturados filmes de super-heróis, jogos de videogame e quadrinhos, mas não se concentrando exclusivamente nesses temas. Em resumo, a cultura geek pega elementos da cultura pop, que vem da cultura popular e que vem da baixa cultura. E isso que eu nem falei de outras vertentes da cultura, como é o caso da cultura woke, que até pode ter uma ideologia válida, mas que vem sendo muito mal explorada com uma representatividade forçada. Eu baseei esse vídeo inteiramente em informações do Google e em minha opinião. Sendo assim, muitas coisas podem estar erradas e sinta-se livres para corrigir ou acrescentar nos comentários. Sendo assim, se gostou, deixa o like, se inscreve e comenta alguma coisa. E se não gostou, deixa dislike e comenta por quê. É isso? Então tchau.